A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo no livro de 2 Samuel. Estamos no capítulo 7 e hoje nós iremos encerrar este capítulo. Deus tem nos dado esta oportunidade de a cada dia crescer na palavra do Senhor. A leitura bíblica diária é um projeto da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Há muitos anos temos esse projeto. Vários homens de Deus, mulheres de Deus têm participado. Estamos aprendendo muito para a glória de Deus. O coordenador é o pastor Gedeon Júnior, nosso pastor vice-presidente aqui do nosso ministério. E Deus tem o abençoado de uma forma toda especial. Quero agradecer à pastora Luíde pela confiança, e nós estamos aqui pedindo a Deus que a cada dia possa abençoar muito e muito mesmo a nossa pastora presidente. E aí, queridos, nós vamos dar então continuidade ao estudo de ontem. Ontem eu falei que o capítulo 7 de 2 Samuel é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. É um capítulo chave na história bíblica. Então, o capítulo 7 é de suma importância. E aqui, irmãos, nós vamos continuar falando sobre a questão de Davi ser este homem, esse rei diferenciado. Davi, ele foi escolhido por Deus. Os irmãos conhecem muito bem a história. Os irmãos sabem que Davi, ele era um homem que estava esquecido, estava lá cuidando das ovelhas. Quando Samuel vai à casa de Jessé, Jessé apresenta todos os filhos ali, os mais bonitos, os mais apresentáveis, e Davi ficou lá jogado. Quando Samuel pergunta, não tem ainda um homem de Deus, não tem ainda um outro? E aí o que acontece? Eles lembraram de Davi. E aí quando Davi chega, diz a palavra do Senhor, que Samuel já foi tocado por Deus e entendeu que ele seria o rei de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Salomão. O primeiro foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo em seguida viria Davi como segundo rei de Israel. Então o Senhor prometeu, nesta passagem aqui de 2 Samuel, capítulo 7, Deus condensou as provisões da aliança davídica. O Senhor prometeu que a tua casa, a casa de Davi, o reinado de Davi, seriam firmados para sempre. Em outras palavras, a descendência de Davi sempre seria a linhagem real. O direito de governar pertenceria eternamente aos filhos de Davi. O direito a um reino terreno nunca seria retirado da posteridade de Davi. E aí, irmãos, nós vimos que isso foi firmado na palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver que 17 versículos do Novo Testamento descrevem Jesus como filho de Davi. Jesus era o Messias prometido, o que significa que ele era da descendência de Davi. E quando nós abrimos Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, nós vimos, irmãos, que na genealogia, na sua humanidade, nós vimos que foi um descendente direto de Davi, por intermédio de José, o pai legal de Jesus. Então, olha só, Jesus, ele faz parte de um plano. Jesus faz parte de um propósito. Qual é o propósito? Lá, sempre eu lembro desse texto, Filipenses 2, versículo 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo
e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus nasce, irmãos. Jesus nasce. E Jesus ele nasceu de uma mulher, como qualquer ser humano nasce. Jesus nasceu de uma mulher, como qualquer ser humano nasce. O grande detalhe é que esta mulher era virgem, foi a única de toda a história. Então, o único detalhe é esse, é que Jesus nasceu de Maria, Maria era virgem, mas Jesus nasceu e ele foi um homem. Ele tinha sentimentos, ele sentia frio, ele sentia sede, ele sentia fome, ele era humano. Então, irmãos, a sua humanidade, eu até falei no áudio de ontem, quando se fala Jesus, filho de Davi, é no sentido da descendência, porque Jesus foi 100% Deus, ele é Deus e sempre será Deus. Então ele estava aqui para cumprir um plano, ele estava aqui para morrer em prol de toda a humanidade. Então Jesus foi um descendente direto de Davi, por intermédio de José, o pai legal de Jesus. E aí, eu estava até comentando com a minha esposa, dizendo o seguinte, que muitos podem alegar o seguinte, mas José não foi o pai legítimo de Jesus, no sentido de ele ter coabitado com Maria, porque o que foi gerado no ventre de Maria foi por intermédio do Espírito Santo. Maria não teve contato com o homem para gerar Jesus, porque ela era uma virgem e continuou virgem até Jesus nascer. Depois ela casou com José e vieram outros filhos. Então José é considerado o pai adotivo de Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa, porque muitos poderiam pensar, não, mas José ele não era pai legítimo. Então Jesus, filho de Davi, é só porque José também era da descendência de Davi? E aí Jesus é chamado filho de Davi porque José também era chamado filho de Davi, como vimos no estudo de ontem? E aí tem uma outra prova aqui. Se alguém alegar isso, é só ir para Lucas capítulo 3. Porque da linhagem de Jesus também é através de sua mãe, Maria. Jesus é um descendente de Davi, por adoção através de Jesus e pelo sangue por meio de Maria. Então Maria também era da descendência de Davi. Se pegarmos a genealogia de Jesus, vai lá para trás, vai lá para Davi. Então, quando se referia a Cristo como filho de Davi, a intenção era se referir ao seu título messiânico, encontrado nas profecias do Antigo Testamento. Jesus foi intitulado de Senhor, filho de Davi. Várias vezes por pessoas que pela fé buscavam perdão ou cura, Jesus foi intitulado de Senhor, filho de Davi. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vemos que muitas pessoas usavam essa expressão. A mulher que estava sendo atormentada por um demônio, Mateus capítulo 15, versículo 22, fala Jesus, filho de Davi. Os dois homens cegos à beira do caminho, Mateus 20, 30, também fala filho de Davi. O cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Marcos 10, 47. Todos clamaram ao filho de Davi, porque entendia que Jesus era da descendência de Davi. Os títulos de honra que deram-lhe declaravam sua fé nele. E chamá-lo de Senhor expressava um sentimento da divindade, domínio e poder de Jesus. E ao chamá-lo filho de Davi, eles estavam professando que ele era o Messias. Por isso o capítulo 7 é de suma importância, porque ali foi firmada uma dinastia eterna, uma aliança eterna, que dali viria o Messias, o Salvador. E aí, irmãos, os fariseus também compreenderam o significado das pessoas chamando Jesus de filho de Davi. Porque os fariseus, eles odiavam Jesus, porque eles não lhe davam a honra que achavam que mereciam.
Então, quando ouviram o povo saudando Jesus como Salvador, eles ficaram enfurecidos. Aí Jesus vem e confunde a mente dos fariseus, confunde a mente dos escribas. E aí Jesus vem dizendo o seguinte, que eles explicassem o significado desse título, Jesus, filho de Davi. E aí Jesus vem, como é que o Messias podia ser o filho de Davi, quando o próprio Davi se referiu a ele como meu Senhor? Está em Marcos capítulo 12, 35 ao 37. E aí, os professores da lei, naquela época, não podiam responder à pergunta. Jesus assim expôs o seguinte, falando aos líderes judeus e falando da sua ignorância quanto ao Antigo Testamento, que ensinava sobre a verdadeira natureza do Messias e estava simplesmente alienado. Então Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus e o único meio de salvação para o mundo, é também um filho de Davi, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Então, quando Jesus chegava para os fariseus, dizendo o seguinte, como é que vocês me explicam isso? Como é que vocês me explicam isso? Como é que Jesus é filho de Davi? Davi nasceu 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Então os escribas e fariseus e sacerdotes sabiam que o Messias prometido era sem dúvida o filho de Davi. Eles não apenas sabiam, mas também ensinavam isto. E por conta disso, quando ouviam o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus, eles ficaram indignados. E aí, eles não entendiam o significado completamente disso. Eles tinham uma interpretação sobre esse título com uma conexão estritamente terrena. No entanto, dizer que Jesus é o filho de Davi significa muito mais do que uma simples declaração de sua linhagem humana. Por esse motivo, Jesus vem e faz esta pergunta. Jesus fez uma citação, irmãos, de quê? Do Salmo 110, onde Davi, no Espírito, o chamou de Senhor. O Salmo 110 diz isso. Salmo 110 escrito por Davi. Daí Jesus formulou a seguinte pergunta, se Davi, pois, o chama Senhor, como ele é o seu filho? E com esta pergunta, Jesus estava dizendo que o título Filho de Davi não indicava simplesmente uma mera descendência terrena. Esse título é também uma indicação de sua divindade. De sua divindade. O Messias era proveniente da linhagem de Davi. Agora, o seu poder e majestade supera a Davi. O poder de Deus é superior a Davi. A majestade é superior a Davi. E por isso tem a prova do Salmo 110, onde Davi se refere a Jesus como o meu Senhor. Como o meu Senhor. Então a resposta para isto é que Cristo não é apenas filho de Davi, mas sim filho de Deus. Ele é muito mais do que o filho de Davi no sentido estrito do seu descendente, como alguns pensavam. Ele também é a raiz de Davi, o renovo da casa de Jessé. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é tanto filho de Davi quanto Senhor de Davi. Ele é plenamente homem, assim como é plenamente Deus. Como é plenamente Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. A nossa igreja, se você está nos acompanhando pela primeira vez, a nossa igreja crê da seguinte forma sobre a Trindade. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu me lembro do meu batismo nas águas, quando o pastor Gedeon, o nosso saudoso pastor Gedeon, fez aquelas perguntas que sobre a confissão. Você crê que Jesus veio a esse mundo para salvar, curar, libertar? Creio. Crê que ele te salvou, te curou, te perdoou, te deu a vida eterna? Creio. O irmão quer se batizar? Quero. É de todo o coração? É. E ele dizia assim, de acordo com a tua confissão, eu irei te batizar agora.
E ele falava, em nome do Pai que é Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que é Deus, e em nome do Espírito Santo de Deus, que também é Deus. E aí vem aquele mergulho maravilhoso e ali eu fui batizado. Lembra até a data, viu, irmãos? 1º de janeiro de 1993. Então, tá fazendo 30 anos. No último janeiro agora fez 30 anos que eu fui batizado pelo nosso saudoso pastor Gedeon. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, Jesus firmou esta aliança com Davi. E aí, Davi maravilhado, diz a palavra do Senhor no versículo 16, 2 Samuel capítulo 7, o texto está aí na sua tela, diz assim, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Aí vem a oração de Davi. A oração de Davi. A oração de Davi, aqui no versículo de número 18. Essa oração de Davi, ela expressa a sua humilde e feliz aceitação da promessa de Deus de estender sua dinastia para sempre. O rei entendeu que estas bênçãos foram derramadas sobre ele e seus descendentes, a fim de que Israel se beneficiasse delas. Estas ajudariam a cumprir o maior propósito de Deus e as suas promessas de que através dos judeus o mundo seria abençoado, conforme a promessa lá de Abraão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Lá fala que Deus deu uma promessa a Abraão, que através da linhagem dele, da vida dele, da casa dele, todas as nações seriam benditas. E aí, meus amados, vem a Davi orando ao Senhor no versículo 18. E ele fala, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou, quem sou eu, ó soberano Senhor? O que é a minha família para que me trouxeste a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falar sobre o futuro da família desse teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Olha a reverência, irmão. Soberano Senhor, Deus poderoso. Que mais Davi poderia dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e o revelastes ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Ou seja, quem sou eu para discutir? Quem sou eu para questionar? Se eu não posso construir o templo, tranquilo, eu queria, mas se eu não posso, tá tudo certo, tá tudo de acordo com a tua vontade, porque não há ninguém como tu, porque Davi queria construir um tabernáculo, o Senhor falou, não, eu tenho outros planos, eu tenho outros propósitos. E aí ele vem no versículo 23, e quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornares o teu nome famoso, realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Ou seja, tu és o Deus de Israel. Não é Baal, não é Astarote. Tu és o Deus de Israel, não é Dagon, tu és o Deus de Israel. Irmãos, temos que entender, nós temos que colocar Deus no centro de todas as coisas.
Nós temos que colocar Deus acima de tudo, meus amados irmãos. A gente sempre escuta louvor aqui em casa e quando tem algum louvor que o cantor, né, o adorador, enfim, fala você, ao invés de falar Deus, ao invés de falar Senhor, a minha esposa muda de louvor. Ela tira, porque ela não gosta, ela não concorda que chame de você. Então, Senhor, tu és Deus, Senhor, tu és Deus, Senhor. E ele fala, tu és Deus de Israel, tu és Deus desta nação. Não é você, é Deus, é Senhor, é um Deus todo-poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus digno de honra, de glória, de poder. E ele fala, tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizestes a respeito de teu servo e a sua descendência, faze conforme prometeste. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, irmãos, ele cumpre. Se Deus prometeu, ele cumpre. Então, se Deus prometeu algo para a sua vida, confie em Deus. Se Deus prometeu algo para a minha vida, eu tenho que confiar em Deus. E Davi fala aqui, faze conforme prometestes. Então, Deus cumpriu. Deus cumpriu porque Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus não é menino. Deus não é homem para que minta, é o que diz a Bíblia. Ele é Deus. E aí vem Davi no versículo 26, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Olha aqui, irmãos. Olha que coisa interessante aqui, ó. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Se Davi pôde falar isso aqui, por que nós não podemos falar? O Senhor Deus é o Senhor. O Senhor Deus é o Deus do Brasil. O Senhor dos exércitos é o Deus do Brasil. Temos que propagar isso, temos que falar isso. Não vamos nessa onda dizer, o Brasil está perdido, o Brasil está na mão de um governo corrupto, o Brasil está isso, o Brasil é aquilo. Não, o Brasil é Deus. Aliás, o Senhor dos exércitos é Deus de Israel. E ele vem dizendo aqui, no 27, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelastes ao teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Por isso que eu estou orando, Deus, porque tu falaste comigo, tu falaste com teu servo. Por isso que eu estou falando. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Irmãos, Davi, ele tinha muitas falhas. Mas uma coisa que não podemos negar, meu irmão, Davi, ele tinha compromisso, ele tinha temor, ele tinha respeito para com Deus. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e abençoada por ti, bendito será para sempre a família de teu servo. E aí, desta maneira, se encerra o capítulo de número 7. Que Deus possa te abençoar e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Um forte abraço, fique com Deus
e até segunda-feira, se Deus assim permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém.